disse, então, que agora todo e qualquer empreendimento minerário que possua título que autoriza, título autorizativo de lavra, deve possuir plano de fechamento de mina. Ok. E que a resolução estabeleceu prazos para que as normas, para que aqueles que já tinham título autorizativo ou que estavam prestes a consegui-lo tivessem condições de se adequar à norma. Então, vamos lá. O primeiro prazo de transição foi o prazo de 12 meses estabelecido para aqueles empreendimentos minerários com títulos autorizativos de lavra vigentes e em operação. Então, se você tem um licenciamento ou registro de licença, se você tem uma PLG ou uma portaria de lavra vigente, ou uma guia de utilização vigente, ou um registro de extração em curso, você então, e obviamente, não só vigente, como em operação, isso é importante, você tem um prazo de 12 meses contados da publicação da resolução, qual que é a data? 4 de maio de 2021, para apresentar um novo plano de fechamento de minas, se você já tivesse no seu processo, ou apresentar o plano de fechamento de mina. Segundo prazo, foi o prazo estabelecido para os empreendimentos minerários com título autorizativo de lavra vigente, tal como na primeira hipótese, só que com atividade de lavra não iniciadas, seja porque esteja com pedido de suspensão aprovado ou em análise, ou porque o seu titular apresentou o pedido de prorrogação do prazo de início das atividades de lavra. Para esses casos nos quais o título de lavra, autorizativo de lavra, nesses casos que o título esteja vigente, mas as atividades estão suspensas ou interrompidas, o prazo será de 24 meses para que os seus titulares possam apresentar o plano de fechamento de mina. Mas 24 meses, para quem está anotando, coloque alerta, hein? Contados a partir da entrada em vigor da resolução. Diferentemente daqueles 12 meses que se conta da publicação da resolução, ou seja, 4 de maio, esses 24 meses não passou a contar da data da publicação da resolução, mas sim da data do início de vigência, aí sim, no dia 1º de junho de 2021. Marina, mas por que a ANM colocou o início da contagem dos dois prazos diferente? O que se justifica? Nada. Não há justificativa. Ou foi um erro, ou eu sinceramente desconheço a razão e não consigo vislumbrar. Inclusive, provoquei o José Jaime à época no bate-papo sobre isso, e pela fala dele, eu entendi que foi um equívoco. Mas, aí como o Matheus bem colocou como um excelente profissional que é, olha, eu estou trabalhando de forma conservadora. Não obstante possa se discutir, né? Porque eu julguei essa provocação lá no bate-papo. Como também começar a contagem de um prazo se a norma nem estava vigente ainda, né? Mas de forma conservadora, Matheus já disse, nós vamos contar a partir da publicação da resolução. Porque aí não tem erro. E até porque a diferença é de menos de 30 dias. Então, de forma conservadora, vamos adotar a data da publicação da resolução. Mas aqui, para fins didáticos e acadêmicos, eu tenho que ser fiel ao que está na resolução. Então, o prazo de 12 meses se inicia, a contagem se iniciou quando da publicação da resolução, em 4 de maio de 2021. Enquanto o prazo de 24 meses se iniciou tão somente quando o início da vigência da resolução, que ocorreu em 1º de junho de 2021. Por sua vez, para aqueles empreendimentos minerários que já tivessem, a época da publicação e início de vigência da resolução ANM 68, já tivessem com requerimento de lavra em tramitação, estabeleceu a norma um prazo de 180 dias
a partir da outorga do título autorizativo de lavra, para que se apresente um pai nos termos da resolução. Me lembro no bate-papo, inclusive, que a Carla Galan, uma excelente profissional do mercado de mineração também, colocou uma pergunta excepcional. Ela falou, peraí, então, se eu tenho uma portaria de lavra vigente, estou em operação, eu tenho 12 meses para adequar meu plano de fechamento de mina. Se eu tenho uma portaria de lavra vigente, mas pedir a prorrogação do início dos trabalhos de lavra, o meu prazo é dobrado, é de 24 meses. Agora, se eu tenho um requerimento de lavra em análise, quando da publicação da resolução, e essa minha portaria de lavra, se ela for publicada no dia 3 de junho de 2021, eu terei só 180 dias? Ou seja, um prazo mais curto? Sim. A pergunta dela foi excepcional e ela foi no ponto, ela percebeu. O José Jaime, na oportunidade, até falou assim, poxa, muito bem colocado. E assim, o Matheus até brincou. Tenho pena de quem está nessa situação. Porque o prazo fica muito mais restrito. Inclusive, se encerra daqui a poucos meses. Para esses que, porventura, tenham tido sua portaria de lavra eventualmente publicada, tão logo foi publicada a resolução ANM 68.